Nas três partes anteriores, percorremos o filtro perceptual, a atenção como força transformadora e as narrativas de identidade que organizam a experiência. Encerrei a terceira parte com uma pergunta sobre quais histórias você carrega com tanta certeza que nunca as questiona. Quero agora chegar ao que considero o núcleo de tudo que foi dito, o que permanece quando você para de seguir automaticamente o script. Há um experimento mental que os filósofos budistas desenvolveram e que Jung, em linguagem diferente, chegou pelo mesmo caminho. Se você remover um por um os papéis que desempenha, as narrativas que conta, as identificações que mantém, o que sobra? Não como questão abstrata, como questão prática. Você remove o papel de profissional, o papel de filho ou filha, de pai ou mãe, de parceiro. Remove as opiniões políticas, as preferências estéticas, as histórias sobre o passado e os planos para o futuro. Remove a identificação com o próprio nome. O que está lá quando tudo isso é suspenso? A resposta da tradição budista é que o que permanece não é nada, no sentido de ausência. É algo que os filósofos chamam de consciência primária, a capacidade de saber, de perceber, que precede qualquer conteúdo específico do que é percebido. Rigpa, na tradição tibetana. Awareness, na terminologia contemporânea. A resposta de Jung é semelhante, mas formulada diferentemente. O self, não o ego, mas a totalidade do que você é, incluindo o inconsciente, que é o centro real da psique em torno do qual o ego orbita. Vocabulários diferentes. A intuição é análoga. Há algo em você que não é idêntico ao conteúdo variável da experiência, que não se reduz aos pensamentos, aos estados emocionais, às histórias ou aos papéis. E reconhecer esse algo, mesmo que fugazmente, muda a relação com tudo mais. Isso não é afirmação mística sobre a natureza do universo. É uma observação que qualquer pessoa pode verificar diretamente se estiver disposta a parar por tempo suficiente. Quando você está completamente dentro de um pensamento ansioso, quando está identificado com ele, a ansiedade é tudo o que existe. Quando você nota que está tendo pensamentos ansiosos, algo muda. Não necessariamente o conteúdo dos pensamentos, a posição a partir da qual você os está encontrando. Há um observador. O observador não é a ansiedade. Isso pode parecer óbvio quando dito desta forma, mas a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo completamente identificada com o conteúdo da experiência, sem acesso ao observador. E quando o observador não está disponível, o conteúdo manda. O desenvolvimento dessa perspectiva de observador não é o objetivo final da vida contemplativa, pelo menos não segundo as tradições mais profundas, mas é uma condição necessária para o que vem depois. Aqui quero trazer algo de Rumi que me acompanha há muitos anos, não como citação decorativa, mas como apontamento real. Rumi descrevia a condição humana habitual como viver no exílio. Não exílio geográfico, exílio da própria natureza. A flauta de junco, separada do junco de onde veio, produz seu canto precisamente a partir dessa separação. O anseio pela fonte é o que faz a música. A questão que isso levanta é: o que seria não viver em exílio? O que seria habitar a própria natureza em vez de buscar perpetuamente algo que parece estar fora? A resposta que as tradições contemplativas oferecem, em diferentes linguagens, é que essa habitação não é algo a ser alcançado em algum ponto futuro. É algo que está presente agora,
coberto pelas camadas de identificação, narrativa e filtro que discutimos ao longo dessas 4 partes. O trabalho não é construir algo que não existe, é remover o que cobre o que já existe. Isso tem implicações práticas que quero articular com cuidado, porque é onde mais distorções acontecem. Quando essa perspectiva é mal compreendida, produz uma forma de espiritualidade que usa o conceito de natureza primordial ou de consciência pura como justificativa para não se engajar com o trabalho psicológico real. A ideia de que no fundo sou luz e amor se torna uma fuga de confrontar as sombras, os padrões, as narrativas que precisam de atenção honesta. Isso não é o que estou propondo. A perspectiva do observador, o reconhecimento de que você não é idêntico ao conteúdo variável da experiência, é útil exatamente porque cria espaço para encontrar esse conteúdo de forma mais honesta, não para negá-lo, para encontrá-lo sem ser completamente consumido por ele. O trabalho psicológico de integrar a sombra, de examinar as narrativas de identidade, de desenvolver a atenção metacognitiva, esse trabalho se torna mais possível, não menos necessário, quando existe essa perspectiva mais ampla. São 2 movimentos que precisam acontecer juntos: o aprofundamento na perspectiva do observador e o aprofundamento no trabalho honesto com o que é observado. Um sem o outro produz ou dissociação espiritual ou trabalho psicológico sem ancoragem. Quero agora falar sobre o que acontece concretamente quando esses 2 movimentos se integram ao longo do tempo. Não de forma dramática, não com um despertar súbito que resolve tudo. De forma gradual, cumulativa e frequentemente invisível, até que você olha para trás e percebe que algo mudou. A reação que antes durava dias começa a durar horas. Depois, horas se tornam minutos. O espaço entre estímulo e resposta, que antes era imperceptível, começa a ter espessura. As histórias que antes eram fatos começam a ser percebidas como histórias. O que antes era inevitável começa a ter alternativas visíveis. Isso não significa ausência de dificuldade. Significa uma relação diferente com a dificuldade. Marco Aurélio, que praticou isso deliberadamente em condições de extrema pressão, descreve nas Meditações não um estado de iluminação permanente, mas um esforço contínuo de retornar ao que sabe ser verdadeiro quando o esqueceu temporariamente. A prática não produziu um estado que dispensava a prática. Produziu a capacidade de retornar com mais rapidez. Isso é realista. E é suficientemente poderoso para transformar substancialmente a qualidade da vida. Epicteto colocava de forma direta: a liberdade não é a ausência de obstáculos, é a capacidade de responder aos obstáculos de acordo com a própria natureza, em vez de ser dirigido por eles. Essa capacidade, desenvolvida ao longo do tempo, não é glamourosa. Não tem a estética das revelações instantâneas ou dos despertares dramáticos que a cultura popular associa à transformação espiritual. Mas é real, é verificável e é, na minha experiência e na de todos os praticantes que respeito, o que de fato muda de forma duradoura. Quero trazer aqui um ponto que percorre toda essa série, mas que nunca foi dito de forma direta: a diferença entre conhecer esses princípios e vivê-los. Essa distinção é talvez a mais importante de todas. É possível compreender completamente o que é o filtro perceptual, ter lido tudo sobre neuroplasticidade e atenção metacognitiva, conhecer a teoria de Jung sobre a sombra, ter vocabulário sofisticado sobre todas as dimensões que discutimos e continuar reproduzindo os mesmos padrões automáticos nas situações que mais importam. Porque o conhecimento intelectual
opera em uma camada diferente da que governa o comportamento automático. A pessoa que sabe que tende a ser reativa em situações de conflito não se torna menos reativa por saber isso. O que a torna menos reativa é a prática, repetida em muitas situações diferentes, de notar o impulso reativo antes de agir a partir dele. E essa prática, ao longo do tempo, cria novos padrões neurais que gradualmente se tornam o novo automático. Isso não é novidade. É o que as tradições contemplativas afirmaram sempre e o que a neurociência confirmou com linguagem diferente. A questão prática, então, não é se você compreendeu o que foi dito aqui. É o que você vai fazer com isso nos próximos dias. Não como projeto ambicioso, como escolha pequena e repetível. Pode ser tão simples quanto, antes de responder a uma mensagem que te deixou agitado, esperar 2 minutos e fazer um inventário honesto do que está sentindo. Ou, uma vez por dia, fazer um breve inventário corporal honesto, sem pressa de mudar nada, apenas notando. Ou, quando perceber que está tendo uma reação mais intensa do que a situação objetiva parece justificar, perguntar com curiosidade em vez de julgamento: o que mais está acontecendo aqui? Práticas pequenas, feitas com consistência ao longo do tempo, reorganizam o sistema. Não de forma dramática, mas de forma genuína. Esse é o trabalho real. Quero também dizer algo sobre paciência, porque ela raramente recebe o crédito que merece. A transformação genuína é lenta, não porque seja difícil demais, mas porque opera no nível dos padrões, que se formaram ao longo de anos e décadas, e que se reorganizam em resposta à experiência, mas não instantaneamente. A pessoa que pratica com consistência por 6 meses geralmente não consegue ver as mudanças porque está dentro delas. Olha para trás 1 ano depois e percebe que algo mudou, que não consegue atribuir a nenhum momento específico. A mudança aconteceu de forma distribuída, cumulativa, abaixo do limiar da percepção cotidiana. Isso é frustrante para quem procura evidências imediatas de progresso. E é exatamente essa frustração que faz muitas pessoas abandonarem práticas que estavam funcionando. A confiança no processo, sem evidências imediatas de resultado, é em si uma das capacidades que o trabalho desenvolve. E desenvolvê-la é parte do trabalho. Não estou pedindo fé cega, estou descrevendo como processos de reorganização neural e psicológica genuinamente funcionam, com base em décadas de pesquisa e em séculos de observação contemplativa. Os resultados chegam, mas no ritmo deles, não no ritmo da nossa impaciência. Quero abordar ainda algo que raramente é discutido com honestidade no campo do desenvolvimento pessoal e que considero necessário para que tudo que foi dito aqui tenha integridade. O trabalho de autoconhecimento não torna a vida sem sofrimento. Não porque seja incompleto ou porque você não esteja fazendo direito, mas porque o sofrimento faz parte da condição humana e nenhuma prática contemplativa, nenhum nível de desenvolvimento psicológico, nenhuma sabedoria filosófica resolve isso completamente. O que muda, com o trabalho genuíno ao longo do tempo, é a relação com o sofrimento. A capacidade de estar presente com ele sem ser destruído por ele. A capacidade de encontrá-lo sem precisar que ele seja diferente. A capacidade de aprender com ele quando há algo a aprender, em vez de apenas resistir a ele. Isso não é pouco, é, na verdade, enorme. Mas é diferente de eliminar o sofrimento, e é importante não confundir os dois.
Quando alguém vende a ideia de que as práticas certas vão produzir uma vida sem dor, sem perda, sem dificuldade, está vendendo uma fantasia. E fantasias, quando não se realizam, produzem não apenas decepção, mas frequentemente vergonha sobre o que deve ser um déficit pessoal. Por que os outros parecem ter alcançado a paz permanente e eu não? A resposta é que ninguém alcançou paz permanente. Algumas pessoas desenvolveram uma relação mais habilidosa com o que é difícil. Isso é real. Isso é alcançável. Isso é muito diferente de não sofrer. Frankl, que mencionei na parte anterior, viveu isso de forma que não pode ser questionada. Desenvolveu uma relação com o sofrimento que lhe permitiu sobreviver a condições que destruíram outros. Não porque não sofria, mas porque havia algo que o sofrimento não conseguia alcançar. A capacidade de escolher como se relacionar com o que estava acontecendo. Isso é o que está disponível. Não a ausência de tempestade, a capacidade de permanecer presente dentro dela. E é suficiente. É, na verdade, a coisa mais importante. Há algo mais que quero dizer sobre o contexto em que todo esse trabalho acontece, que é o contexto contemporâneo específico que todos habitamos. A cultura contemporânea é particularmente adversa a esse tipo de trabalho, não por malícia, mas por estrutura. A velocidade, a fragmentação da atenção, a pressão por produtividade constante, a arquitetura das plataformas digitais que capturam a atenção através da ativação emocional, tudo isso cria condições que sistematicamente dificultam o desenvolvimento das capacidades que estamos discutindo. Desenvolver atenção sustentada num ambiente projetado para fragmentar a atenção é nado contra a correnteza. Não impossível, mas exige intencionalidade que vai além do que a maioria das pessoas reconhece ser necessária. Isso não é argumento para abandono da vida contemporânea. É argumento para que a intencionalidade sobre o ambiente de atenção que você cria seja tratada como o que é, uma das condições mais fundamentais para qualquer trabalho de desenvolvimento genuíno. E há, finalmente, a dimensão que percorre toda essa série e que quero nomear diretamente antes de encerrar. O trabalho de que falei não é um projeto do ego para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Não é otimização de si mesmo como produto. Não é desenvolvimento pessoal como forma de se tornar mais competitivo, mais atraente, mais eficiente. É algo que vai na direção oposta. É o trabalho de se tornar menos opaco a si mesmo, menos dirigido por padrões que operam sem consciência, menos identificado com narrativas que foram instaladas sem que você tivesse voz, menos automaticamente reativo e mais genuinamente responsivo. Esse trabalho não te torna mais impressionante. Frequentemente te torna mais simples, menos performático, mais honestamente presente com o que é. E é exatamente nessa presença honesta que algo que raramente se encontra nas narrativas de sucesso contemporâneas começa a acontecer. A vida como ela é, em sua textura real e não editada, começa a ter uma qualidade diferente. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o filtro, através do qual você as encontra, ficou um pouco mais transparente. Esse é o trabalho, não glamuroso, não instagramável, mas real. E real, ao longo do tempo, é o único tipo de transformação que vale o nome. Encerro esta série com algo que considero mais importante do que qualquer conceito ou técnica que mencionei ao longo dessas 4 partes.
O trabalho de que falei, desenvolver atenção, examinar filtros e narrativas, integrar a sombra, reconhecer o observador, é um trabalho que não tem fim no sentido de conclusão. Não é um projeto com prazo. É uma forma de habitar a própria vida com maior honestidade e maior presença. E a única medida que importa não é quanto você sabe sobre esses princípios. É a qualidade com que você encontra o que acontece no dia a dia. As conversas que você tem, as decisões que você toma. Como você está quando ninguém está olhando. O que você faz com os momentos difíceis. Não é perfeição, é a disposição de continuar encontrando com honestidade o que é real. Isso é suficiente. E como qualquer coisa que é genuinamente suficiente, é também mais do que parece.